Se você sente que os seus pequeninos precisam muito de você, se você se preocupa com seus alunos, se você quer contribuir para o aprendizado das crianças da sua cidade e cumprir sua missão em 2022 com a alfabetização, mesmo que agora você esteja se sentindo insegura, travada, perdida, sem saber por onde começar, saiba que você pode lecionar de maneira mais clara e objetiva. Não desista, esta pode ser a última oportunidade para os seus alunos aprenderem. O seu aluno precisa hoje de você mais do que nunca. Antes, a alfabetização não era considerada muito importante. A principal crença era: cada criança tem seu tempo de aprender. As práticas eram cantar musiquinhas, copiar no quadro, memorizar as letras. Hoje, estudos sobre a alfabetização e a programação neurolinguística, PNL, alertam: a criança é como um cristal que pode se quebrar. Cópias sem sentido, atrasos desnecessários, queima de etapas arranham a autoestima e criam crenças que marcam a vida toda da criança e da alfabetizadora. E o pior de tudo é que a criança ela é inocente, ela faz qualquer atividade que a alfabetizadora propõe. O seu aluno não sabe a diferença entre práticas inadequadas de uma alfabetização meia boca e por isso ele depende totalmente de você para ser alfabetizado da forma segura. Mas eu sei que você tem um forte compromisso com a alfabetização. Eu sei que você faz de tudo para ajudar os seus alunos, se dedica. Então por que você não tem resultado apesar de todo esse esforço? Para você começar a navegar na direção correta, você precisa entender a poderosa lição que os desbravadores do oceano nos ensinam sobre sucesso e fracasso na alfabetização. Os antigos navegadores eles achavam que a Terra era quadrada e que o mar era cheio de monstros marinhos, de sereias, que se eles navegassem além do horizonte cairiam num abismo sem fim ou seriam devorados por esses monstros. Essas falsas crenças os paralisavam e impediam de avançar pelo oceano e aproveitar as imensas riquezas que aguardavam para além do horizonte. Até que Cristóvão Colombo e outros desbravadores do oceano pararam de dar ouvido àquelas falsas crenças, pois estavam sintonizados com as descobertas científicas e estudos da época. Essas novas crenças mostravam a verdade sobre a ciência da navegação. Provavam que a Terra era redonda e que não havia abismo nem monstros, e uma vez desfeitas essas ilusões, superaram o medo do desconhecido e tiveram segurança para descobrir novas rotas marítimas, novos continentes inexplorados, conquistar imensas riquezas para as suas nações. Até hoje, esses desbravadores do oceano são lembrados como heróis por ajudarem seu povo a se desenvolverem. E os antigos navegadores, seu misticismo, caíram no esquecimento. Agora, você quer ser uma estrela que brilha para sempre ou um cometa que passa rapidamente na vida dos seus alunos? As falsas crenças do senso comum, elas podem devorar a aprendizagem do seu aluno. Na alfabetização, acontece algo parecido com essa história da navegação. Apesar dos avanços, do mérito de milhares de alfabetizadores maravilhosos que tem por aí, infelizmente ainda muitas práticas do senso comum são realizadas nas escolas e elas lembram o comportamento dos navegadores antigos com esse seu misticismo, aprisionado em velhas crenças e suposições, inventando desculpa por medo do que não conhecem, sem conseguir avançar e ajudar seus alunos. Essa forma de pensar característica do senso comum causa uma verdadeira tempestade e tormento para a aprendizagem dos seus alunos. A alfabetização do senso comum, ela acha ao invés de perguntar, ela é baseada em achismo. Ela pressupõe que já sabe ao invés de procurar aprender, ou seja, ela é arrogante e presunçosa. Ela é preocupada mais com o ego do que com o aprendizado do aluno, ela é vaidosa, culpa o aluno e a família pelo fracasso, não olha para si, ela é irresponsável. Agora, a faculdade prepara para alfabetizar na prática. A faculdade tende a desfazer as ilusões do senso comum. No entanto, ela parece um voo de avião. Ela vai levar você acima dos prédios e construções do senso comum que impedem você de ver mais além. Vai mostrar que por trás deles existe um horizonte bem mais amplo. Na faculdade você aprende as estratégias, a teoria, tem a visão geral, panorâmica, você tem uma pincelada sobre tudo. Lá você entende os equívocos do senso comum e tende a se afastar dele, como os desbravadores que deixaram de acreditar em terra quadrada, em monstros marinhos e se libertaram para fazer novas descobertas. Mas a faculdade ela é apenas uma formação inicial, por isso você tende a ficar confusa e sem saber o que fazer na prática. O papel da faculdade é ajudar a entender que o senso comum é cheio de falsas crenças tomadas como verdade absoluta e apontar uma direção para você seguir. E se você se sente perdida e sem saber o que fazer, parabéns! Porque o senso comum, ele não age assim, ele tem a certeza que ele está certo e que o problema está nos outros. Então, você deu um grande passo para o bem dos seus alunos. Agora,
fazer um alerta para você. A internet é bom, mas é ruim na hora de ajudar os seus alunos a aprenderem a ler e escrever. Claro que você aprende a cada dia e fica melhor estudando pela internet, juntando dicas aqui e ali. O problema disso é que demora e dificilmente você vai pegar a visão correta de alfabetização assim logo de primeira, porque tem uma confusão de método que só Deus sabe. Um conhecimento fragmentado como esse não pode ser a melhor forma de fazer a formação que você precisa. O conhecimento da internet é como uma grande coxa de retalho. É muito difícil você entender onde tudo se encaixa e encontrar as peças certas. Atravessar esse labirinto de informações pode ser demorado e doloroso para você e para os seus alunos. Porque enquanto o resultado não vem, você se frustra e cada erro que você comete no processo pode custar caro para os seus alunos. Então saiba que se você for por esse caminho e fazer a sua formação um trabalho de formiguinha, pouco a pouco, ou como uma galinha que de grão em grão enche o papo, sofrida e demorada, o mais provável é que você junte peças que não se encaixam muito bem e a sua prática fique tão misturada que se pareça com um ornitorrinco, aquele bicho esquisito que tem bico de pato, pé de pato, corpo de castor. Os desbravadores do oceano não acreditavam nas antigas falsas crenças sobre terra quadrada e monstro marinho, nem foram navegando pouco a pouco aqui e ali. O que eles fizeram? Eles simplesmente aprenderam e seguiram as descobertas dos grandes para avançar no oceano e ter sucesso. Agora, uma boa notícia para você: os mestres da alfabetização usam um sistema simples para alfabetizar de forma fácil e previsível. Eu sou o professor Marcelo Coelho, moro em Tomiaçu, Pará. E claro, quando eu comecei a alfabetizar em 2001, eu não conhecia o sistema usado pelos mestres de alfabetização. Só sabia da importância do alfabetizador e quanto os meus alunos dependiam de mim para aprender. Queria realmente fazer diferença na vida deles e sentia um forte desejo de cumprir minha missão. Mas foi tanta discussão sobre marxismo na faculdade, era método isso, método aquilo outro, que eu nem entendia direito, conceitos e autores, que eu não conectava a minha teoria, a minha prática com nenhuma teoria e fazia o que todo mundo faz, seguia o senso comum, né? Eu lembrava da minha alfabetização e fazia o que todo mundo faz. Falava, repetia, mostrava, copiava, fazia tudo o que podia. Então a realidade da escola, a diversidade dos alunos, aquela avalanche de cobrança começou a me sufocar. Me perguntava assim, meu Deus, por que será que essas crianças não aprendem? Conversava com outros professores e claro, eles só diziam, cada criança tem seu tempo de aprender. Mas o tempo passava e muitas crianças não aprendiam, não importava o que eu fizesse. O sentimento de culpa, impotência aumentava, me sentia perdido, de mãos vazias, sem poder ajudar. Para piorar, as crianças se desinteressavam, conversavam, bagunçavam e se recusavam a fazer os exercícios. E eu me sentia desrespeitado e desvalorizado e ficava com raiva. E depois vinha o remorso por ter sido autoritário, ficava mal por ter pegado pesado na hora de motivar os alunos. Tudo isso tirava o meu sono. Sentia medo de ser um impostor, uma farsa. Parece que a qualquer hora eu seria descoberto e desmascarado. Talvez alfabetizar não era mesmo para mim. Vai ver que eu não tinha capacidade. Fiquei tão inseguro que me deu vontade de desistir. Foi quando conheci a lei de Pareto, né? O princípio 80-20, que diz que 20% das causas geram 80% dos resultados. Meu coração falou mais alto, não podia abandonar a missão. Me dei conta que trabalhar só com o braço, fazendo muitas atividades, e com o coração, só com amor e desejo de ajudar os alunos, não eram suficientes. Precisava trabalhar mais com a cabeça, de forma mais inteligente. Precisava conectar a minha prática com uma teoria que funcionasse. Aí, o que eu fiz? Comecei a ler textos longos, nada prático, cheio de a priori, a posteriori e outros academicismos feitos para impressionar a banca de TCC. Pesquisei métodos de alfabetização, ficou mais confuso ainda. Depois de muita pesquisa de leitura, Deus teve pena de mim e encontrei o livro Com Todas as Letras da Emília Ferreira e o antigo Mobral do Paulo Freire. Aí os mestres da alfabetização revelaram o motivo do meu fracasso em ajudar meus alunos. E não era culpa minha, afinal ninguém nunca me contou isso que eu vou contar para você agora. Você conhece a mais poderosa teoria sobre alfabetização? Essa teoria ainda não foi superada até hoje. Essa teoria ela é usada pelos mestres como Magda Soares, Step Lagrosse, Selma Krau e outros excelentes alfabetizadores. E mesmo meninas de 12 anos intuitivamente usam essa teoria.
ela mostra exatamente como todas as crianças aprendem a ler e escrever seguindo uma sequência previsível de passos, sempre na mesma ordem. Quem fez essa descoberta na década de 80 foi a professora argentina Emília Ferreiro, discípula do grande estudioso Jean Piaget. O nome da teoria é psicogênese da linguagem oral escrita. Todos os métodos que você ouviu falar são componentes, são partes menores dessa teoria, incluindo o tão aclamado método fônico, que serve para ensinar como funciona a leitura escrita para a criança. Essa teoria mostra que a criança aprende inicialmente para que serve e depois como funciona a leitura escrita até dominar o padrão adulto. Primeiro você precisa vender o peixe da leitura para os seus alunos, porque muitos deles não sabem para que serve a leitura escrita. Eles não sabem porque vivem num meio de adulto que não pratica a leitura escrita, por isso não tem como eles terem esses momentos de aprendizado. Quando eu tentava alfabetizar sem ajudar a criança a entender para que serve a leitura escrita, que ela serve para divertir, entreter, registrar, ajudar a memória, aprender a montar algo, por mais que eu fizesse de tudo para ensinar as letras, elas simplesmente não aprendiam. Porque não fazia sentido para elas. Era muita perda de tempo, desgaste e minava a autoestima delas e a minha. Mas hoje consigo deixar ela tão empolgada com a leitura escrita que elas aprendem praticamente sozinhas, mostrando que a leitura escrita serve para coisas maravilhosas do mundo da criança que ela adora. Depois de vender o peixe da leitura, você deve ensinar como funciona a leitura escrita. Aqui, 80% das crianças simplesmente travam e ficam patinando. Elas aprendem na ordem correta. 1. A leitura escrita, as letras, representam os sons da fala. 2. A sílaba é um pedaço da palavra. 3. A sílaba pode ter uma ou mais letras. 4. Juntar sílabas e formar a palavra. E 5. O padrão adulto. Isso, claro que tem a ver com ensinar letras, sílabas, palavras, mas não é de qualquer jeito. Claro que existe um método específico para ajudar a criança a aprender tudo isso. O mais comum é o uso inadequado do método ou a queima de etapa. Uma vez eu vi uma mãe colocando o filho para cobrir, mas o filho já sabia a forma das letras, né? Isso era uma total perda de tempo e desperdício e a criança ficava ali patinando. Outro erro é achar que a criança já conhece as letras, quando na verdade ela nem sabe que as letras representam os sons da fala. A criança memoriza mecanicamente e trava. É assim que as crianças ficam engatadas, marcando passo, perdendo tempo. É assim que várias delas, infelizmente, vão parar até no psicopedagogo, com um suposto problema de aprendizagem, quando na verdade é um problema de ensino. Quando você faz a coisa certa, a criança aprende quase que automaticamente. Você pode sim ensinar todos os seus alunos, não importa o nível que eles estão agora. A coisa mais interessante é que não existe uma diversidade, assim, não são 30 alunos, na verdade estão distribuídos em grupos de algum desses níveis. Basta você fazer a atividade certa, mirando os alunos certos e eles evoluem. Outra coisa, os diferentes métodos se encaixam perfeitamente no processo de alfabetização. Depois que eu aprendi essa poderosa teoria, eu fui juntando as táticas e estratégias consagradas da pedagogia para alcançar os objetivos específicos de cada etapa. Passei a alfabetizar com clareza, segurança e rapidez. Esse sistema funciona sempre, né? Como coordenador pedagógico, eu ajudei outros professores a aprenderem o sistema e esses professores puderam ajudar seus alunos e se tornaram excelentes alfabetizadores. Hoje eu peço aos meus alunos maiores ensinarem os menores em sala de aula, tão fácil que é fazer a coisa certa, do jeito certo, na hora certa. E se você quiser começar a ajudar os seus alunos agora mesmo e cumprir sua missão, tem uma ótima notícia para você. Queria que mais pessoas soubessem alfabetizar alunos da forma correta, sem precisar perder tempo pesquisando textos difíceis e fragmentados na internet, sem precisar pôr em risco os seus alunos. Eu queria que fosse algo sem pedagogismo e esses academicismos, que fosse 100% prático, funcional, baseado no princípio 80-20, né, que o que mais funciona. Queria que fosse fundamentado na ciência e não no senso comum e achismo, né? E assim nasceu o único e exclusivo sistema IPP. Com o sistema IPP você pode alfabetizar facilmente todos os seus alunos com as estratégias e táticas consagradas à pedagogia agora mesmo. Isso vai enriquecer a sua prática de alfabetização como um toque de Midas na hora de ajudar os seus alunos. E o que é o sistema IPP? É a simplificação em 3 blocos básicos do processo de alfabetização, psicogênese da linguagem oral escrita. Ele mapeia os objetivos de aprendizagem de cada um dos 3 blocos e as dificuldades reais que os alunos enfrentam a cada etapa e, claro, mostra um método adequado para você superar cada dificuldade com facilidade. Isso torna extremamente fácil de entender, lembrar e aplicar o processo de alfabetização. Você aprende o sistema IPP através de um curso em vídeo de aulas passo a passo. E por que o sistema IPP é único e diferente? Ao longo dos anos, desenvolveu o sistema para ser teórico e prático, sequencial e completo.
com foco somente no que importa para trazer agilidade e segurança na hora de atender às demandas reais de sala de aula e promover a aprendizagem dos alunos. Diferente das estratégias gerais, muito teóricas, distantes da sua realidade, que você não consegue aplicar, e também é diferente das dicas pontuais e fragmentadas da internet, que você também não consegue aplicar. O sistema IPP valoriza o princípio 80-20, que não é muito comum na tradição academicista da alfabetização. É uma forma simples, rápida, focada na aprendizagem, objetiva, 100% prática, você colocar em prática agora mesmo. Se você busca previsibilidade, segurança, resultado rápido, sem desperdício de tempo e esforço na alfabetização, aí o sistema IPP é simplesmente o auxílio perfeito que você precisa para ajudar a alfabetizar seus alunos. E o que você vai aprender com o sistema IPP? Você vai entender mais sobre o seu aluno, como funciona o processo de alfabetização, ao se apropriar dos conhecimentos sobre a psicologia da linguagem oral e escrita. Você vai saber o passo a passo, início, meio e fim da alfabetização, que são os 3 blocos e seus objetivos, você aplicar na realidade dos seus alunos, vai dominar os objetivos de aprendizagem, né, e as dificuldades de cada etapa, que poderá lecionar de maneira clara e objetiva, previsível, tranquila e segura. Você vai saber identificar em 5 minutos a dificuldade que o seu aluno está enfrentando em cada etapa. E olha que tem aluno aí patinando aí eternamente e não sai do lugar. Você vai aprender os métodos mais eficazes na sua função, sua importância, como usar. Vai saber exatamente o que fazer, quando fazer e como fazer. Você vai aprender a usar estratégias, técnicas e os melhores recursos divertidos e prazerosos, incluindo jogos, cartazes, atividades consagradas da pedagogia. Você vai poder fazer os seus alunos avançarem e se desenvolverem em cada passo, ter mais aproveitamento, ensinar mais rápido, como os mestres da alfabetização. Você vai sentir segurança na hora de alfabetizar, mesmo numa realidade diversa de aprendizado. Você vai saber os princípios aí da programação neurolinguística, muito importante para você blindar os seus alunos contra práticas de alfabetização inadequadas. Você vai superar os achismos do senso comum, os modismos dos métodos isolados, uma vez que você segue o sistema usado pelos grandes alfabetizadores, tá? Você saberá como despertar um interesse na leitura escrita tão forte que você vai se surpreender quando seus alunos voltarem na segunda, porque eles vão aprender praticamente sozinhos. Com isso tudo você vai poder promover a verdadeira alfabetização e não a alfabetização meia boca e goela abaixo praticada em muitas escolas. Logo na primeira aula você vai saber isso, tá? E você vai poder realizar o maior desejo da mãe, que é ver o filho ali que está engatado, travado, lendo, e você vai ser reconhecida por isso. Você vai cumprir sua missão, você vai ajudar com conhecimentos válidos e vai cumprir sua missão da alfabetização. Agora imagina a gratificação que o seu aluno vai ficar em aprender a ler e a sua por ter ensinado, tá? Então o sistema PP funciona, claro que ele funciona, ele já foi feito aí, vários e-books já foi passado, e ele é baseado nos princípios da alfabetização. Então da mesma forma que um avião voa quando obedece os princípios da aviação, o professor consegue alfabetizar qualquer criança seguindo as leis da pedagogia. O sistema PP funciona para mim, o sistema PP desde a primeira versão em e-book, ele foi feito para capacitar até uma menina de 12 anos a alfabetizar. Ele é simples, prático, sem academicismo. São 3 partes do processo, né? Não importa se hoje você acha que alfabetizar é um bicho de 7 cabeças, não importa o quanto você está perdida, sem saber o que fazer ou insegura, que até agora, eu garanto que você consegue usar o sistema PP e você consegue ter resultados imediatamente, né? E o que devo fazer agora para adquirir o sistema IPP? Olha só, para aprender o conteúdo do sistema IPP e começar a ajudar os seus alunos que precisam de você, você poderia até fazer uma jornada pedagógica de uma semana com um bom professor especialista em alfabetização, e isso custa em torno de R$ 1.400. Mas eu quero que você aproveite essa oportunidade agora mesmo. Por isso, neste lançamento, eu vou tirar todo o risco para você começar a ajudar os seus alunos imediatamente. Somente para esse lançamento, eu vou recompensar quem decidir comprar agora. O preço normal do sistema IPP é R$ 247. Isso é perto aí dos 20% do valor dos cursos que eu falei para você, já que o sistema IPP traz os 20% que gera os 80% dos resultados. Mas tem um presente para você, né? Se você for uma das primeiras 30 alfabetizadoras que finalizarem o seu pedido agora, você vai garantir o curso por apenas R$ 97 ou 12 parcelas de R$ 8,50 no cartão, tá? Não dá nem para comparar isso, seria o que? 30 centavos por dia, uma xerox, um pirulito. Mas esse preço é ridículo, porque eu quero que o preço não seja um problema para você começar agora mesmo a ajudar seus alunos a ler e escrever do jeito certo. Porque eu quero que mais pessoas realmente interessadas conheçam o sistema correto, o processo verdadeiro da alfabetização,
porque eu quero muito ajudar a acabar com o método de senso comum e essa alfabetização meia boca que traz tanto mal para as crianças. E eu quero contribuir para desfazer tanto academicismo, método isso, método aquilo outro que você vê aí pela internet, né? Por isso eu quero que você comece a alfabetizar com segurança e ajudar seus alunos neste instante. Então, uma coisa, assim que completarem as 30 vagas, eu vou parar este anúncio que você está vendo e eu vou me concentrar em ajudar as alfabetizadoras que começarem agora. Só depois de uns 2, 3, 4 meses, sei lá, eu vou voltar a rodar o anúncio do sistema IPP, vai estar no preço de 247, que já é muito abaixo do que ele realmente vale, tá? Então, essa é uma promoção para recompensar a coragem das alfabetizadoras que estão realmente interessadas em superar o senso comum e aprender o sistema usado pelos mestres da alfabetização. Tem mais uma coisa também, no decorrer do curso eu vou colocar uns bônus surpresas muito legais, né? Então, não sei o que vai ser, e você vai estar garantido, você vai ter o direito com esses bônus se fizer seu pedido agora, tá? E claro, você tem garantia total de 7 dias para receber o seu investimento de volta. Se nesse período, se por qualquer motivo você perceber que o sistema IPP não serve para você, basta solicitar o reembolso na plataforma Eduz e pronto, simples assim. Então clique no botão abaixo e você será direcionado para a plataforma da Eduz. A compra é segura, você terá acesso ao curso imediatamente após a confirmação do pagamento. Tá? Esta pode ser a última oportunidade de ajudar o seu aluno de forma segura, rápida e fácil e ser uma estrela na vida dele. Então aproveite, eles precisam. Se apenas 10% do que eu estou falando para você for verdade, o único arrependimento que você vai ter é de não ter encontrado o sistema IPP antes.